deixa que o silêncio prepare teu coração para uma revelação profunda. Hoje, propositalmente mergulhamos nas origens, no cristianismo primitivo, para encontrarmos ali, escondida entre os documentos antigos, a essência que o tempo tentou disfarçar. Convido-te a refletir comigo sobre como o caminho de Jesus foi preservado, depois alterado, mas pode ser reencontrado, por meio da doutrina espírita. Por que olhar para o passado? Porque no passado reside a semente do amor, do serviço, da humildade. O professor Severino Celestino nos conduz nessa travessia e desde os primeiros discípulos até o espiritismo de hoje. Sempre trazendo algum fato novo e novas descobertas mais atualizadas. E quero que você permaneça conosco até o fim, porque essa mensagem pode reacender algo em tua alma que está adormecido. Inscreva-se, acione o sininho e prepare o teu coração. Vamos juntos ouvir, observar, despertar. Então nós vamos hoje convidar vocês para fazermos algumas reflexões acerca do cristianismo primitivo e o seu relacionamento com a nossa querida doutrina espírita, que na verdade, quando Jesus se despede dos discípulos, ele promete que não nos deixaria só e enviaria um outro Consolador. Então nós vamos trazer algumas observações. É lógico que nós não vamos ter o tempo suficiente, porque nós vamos fazer um resumo mais ou menos das últimas pesquisas nessa área. Como professor de cristianismo primitivo, a gente tem algumas coisas a mais, mas vamos fazer apenas aquilo que for um resumo mais substancial para vocês. O cristianismo ainda é a religião monoteísta com mais adeptos no mundo. Queira ou não queira, mas ainda somos os maiores representantes de Jesus no planeta. Em todas as suas, logicamente, as suas divisões, né? Cristãos católicos, apostólicos romanos, espíritas, ortodoxos gregos, maronitas, coptas, russos, todos em torno do cristianismo. E somando tudo, nós passamos dos 2 bilhões de seguidores de Jesus. Isso é muito bom, porque é um homem maravilhoso que conseguiu dividir o tempo. Os nossos irmãos judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, mas se submetem, sabendo que o ano judaico está no ano 5.785, eles são obrigados a colocar no cheque deles 2015, senão o banco não paga. Portanto, eles se submetem a seguir a era e o tempo dividido por Jesus. Então já é uma força, inclusive, que nós poderíamos dizer uma repercussão material da sua grande força espiritual. Não é isso? E ele com certeza é o maior representante dessa mensagem, dessa filosofia de amor. Jesus pregou o amor incondicional. Não só pregou, como começou a implantar esse amor incondicional com o seu exemplo. Nunca condenou o errado. Ele não aprovava o erro, mas sempre amparou o errado. Nunca afastou aqueles que a sociedade de então discriminava e dizia que muitos deles o criticavam, dizendo: esse homem com certeza não é profeta, porque senão ele não estaria com esta pessoa, com Zaqueu, com a adúltera e com tantas outras. E ele vencia essas barreiras porque ele veio para defender a justiça e a igualdade. E a sua entrada triunfal em Jerusalém marca muito bem o seu poder espiritual repercutindo no material. Que Jerusalém era o centro da força política e religiosa. Por isso que Jesus não começou o seu ministério em Jerusalém, começou na Galileia, onde tinha pobres, doentes, e aproximadamente 90% dos seus habitantes eram analfabetos. Daí porque nós vemos lá no Apocalipse João dizendo: bendito ou feliz aquele que ouve a mensagem desse livro, ou lê a mensagem desse livro.
porque as pessoas iam para as praças lerem para quem não sabia. Era uma caridade ir ler aquela mensagem nas praças para os analfabetos entenderem, como acontecia no nosso interior, lá da Paraíba. Eu ainda criança, eu ia para a feira com meu pai, e os cordelistas iam ler os seus folhetos na feira, e a gente ficava assistindo. Quem não sabia ler ia ouvir os escritos dos outros. Então Jesus falava disso, que naquela época a dificuldade era muito grande. Além do preconceito, havia quem dissesse que quando Deus queria punir um homem, isso na antiga Palestina, o fazia casar com a mulher da Galileia. Por aí vocês vejam o tamanho da discriminação. Quando Filipe encontra Natanael e diz: Natanael, encontramos o Messias, e vai todo entusiasmado. Ele pergunta: de onde ele é? Ele é de Nazaré. Aí Natanael diz: de onde já se ouviu dizer que de Nazaré saísse alguma coisa que prestasse? Então Jesus olha para ele e diz assim: aí está aí um judeu de verdade, que conhecia o princípio. Ele, como judeu, sabia daquela conduta daquele povo. Mas aí Jesus, com a sua sabedoria, disse: Natanael, eu te conheço, eu te vi debaixo da árvore, lembra-te quando tu estavas. Aí ele: cala-te, Senhor, não continua. Como é que tu sabe disso? Alguma coisa Natanael estava fazendo que não deveria ser boa, né? E aí, com aquela revelação que Jesus começou a fazer, ele se entregou totalmente, e a partir daí o seguiu. Porque a força e o poder é sempre a força e o poder. Nós temos aqui um quadro muito bonito do filme, que todo mundo já deve ter visto esse filme, Jesus entrando em Jerusalém triunfalmente. Só que a igreja prega que essa entrada aconteceu em que dia? Em que data? Antes da Páscoa, no domingo de Ramos, que é uma festa que diz que celebra-se uma semana antes da Páscoa. Jesus entrou no domingo, e a gente escuta muita gente dizer: o ser humano é muito volúvel, porque ovacionou Jesus no domingo e na quinta-feira já estava pedindo a sua crucificação. Já ouvimos até discursos teológicos sobre isso. Só que eu lamento dizer a vocês que não foi assim que aconteceu. Jesus não entrou uma semana antes. Essa é uma festa judaica que chama Festa dos Tabernáculos, ou Festa de Sucote, que é plural de sucá em hebraico, que é barraca, que relembra a época em que os judeus viveram no deserto, sob o domínio e o comando de Moisés. Então, essa festa se celebra no mês de setembro e não em abril. Então Jesus não entrou uma semana antes, entrou 7 meses antes. Daí, porque ele chamou a atenção, aí ele já estava querendo provocar o poderio romano, que Pilatos, ao ver entrar em Jerusalém ovacionado pelo povo, ele temeu Jesus como político e não como religioso. E a partir daí que começou a pesquisa de saber quem era aquele homem que tinha tanto poder sobre as massas. Roma era quem oprimia naquela época a Palestina, e eles estavam com medo que alguma coisa viesse, uma revolta contra o povo judeu. E foi aí que Jesus iniciou a sua volta, o término da sua missão. Só que ele ainda ficou em Jerusalém 7 meses e não 7 dias. Porque ele entrou em setembro, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foi crucificado na Páscoa de abril do ano 33. Ok? Então é o primeiro conceito novo que a gente traz para mudar, muitas vezes, né, aquilo que a gente tem como uma coisa corriqueira e comum. E eu que fui católico, imagina o choque, né? Por isso que hoje eu trago para vocês pedindo desculpa, porque a gente tem um chip aqui já instalado, que tem que arrumar o HD, o pendrive, tudo, para poder ir reorganizando a nossa cabeça, para entender Jesus e os fatos como realmente aconteceram. Esse é o papel que nós temos feito já há 51 anos que eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei cedo, eu só tinha 3 anos, porque, né? Vocês começam a fazer conta, aí eu já tenho que dizer que eu fui precoce. Tá certo?
Então nós estamos aqui uma passagem da última ceia. Então nós temos esse último encontro de Jesus maravilhoso. Aqui Jesus fez coisas importantíssimas na sua despedida. Ele realizou a Páscoa judaica, que tinha um princípio todo judaico, que logicamente ele alterou alguma coisa nessa Páscoa. A Páscoa dele foi, os discípulos disseram: Senhor, onde vamos celebrar a festa dos ázimos? O ázimo é o pão sem fermento, sem sal, sem açúcar, sem doce, sem caçarola, sem nada, porque só tem gosto, desculpa a expressão, de azulejo assado. Porque é realmente um pão sem fermento, para que o fermento simbolizasse algo que precisava de esperar e tinha que ser comido rápido, porque a qualquer hora eles poderiam sair do Egito. Essa é a simbologia. E a segunda é que aquela festa tem um ritual todo de pão, de vinho, de animais que tem que ser morto, a parte tem que ser inteira. E Jesus praticamente modificou muita coisa. A primeira coisa que ele fez foi lançar a mão de uma toalha e uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. E todos ficaram surpresos, e ele diz: eu faço isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então Jesus nos ensina a servir, a ser humilde, e isso é um princípio que está na nossa querida doutrina, que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se torna espírita é a reforma interior. O espiritismo mexe muito conosco. Eu ainda neófito na doutrina, eu fui assistir a palestra do meu amigo Marcel Mariano, lá da Bahia, e ele disse assim: o espiritismo é uma doutrina perturbadora. Eu digo, está obsediado, porque quando a gente começa, a gente acha que tudo é obsessão, né? Aí ele disse: eu vou explicar, porque algumas palavras de choque assim mexem muito. Eu vou explicar. Eu não estou contra a doutrina. É que o espiritismo, quando entra na gente, ele nos perturba no sentido de que a gente mude, que a gente seja melhor, que a gente não continue na letargia que a gente vivia, que a gente passe a ser algo diferente. Então é uma perturbação positiva, propulsora de uma reforma íntima. Então é isso que Jesus deixou. Se você quer ser o servidor de todos, comece mudando, seja humilde, seja simples, fraterno, sociável, amável, amigável. Traga o seu amor e entregue para aquele que está ao seu lado. Então Jesus começou assim, quer dizer, não era algo que tinha na Páscoa. E depois ele começa a fazer profecias, falar que alguém o entregaria, que não o trairia, como muitos de nós pensamos. Judas não traiu Jesus, fez o papel mais difícil, porém um dos mais importantes. Sem ele não haveria o cumprimento das profecias. Jesus prediz isso, prediz a negação de Pedro, e depois realiza a sua ceia, fala do pão e do vinho simbolicamente como fosse o seu corpo e o seu sangue, e depois, ao terminar, os discípulos começam a se entristecer, porque ele declara durante aquele momento que seria a última ceia, a última refeição nesta existência que eu realizarei com vocês. Imagina a situação na cabeça daquele pessoal. E aí Jesus olha para ele e vê aquela tremenda tristeza. E João, o discípulo bem amado, nos narra assim com um sentimento realmente profundo e espiritual: não se turbe o vosso coração. Credes no Pai e credes também em mim. Eu vou ao Pai e rogarei a Ele que vos envie um outro Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus deixa uma promessa de que nós não ficaríamos desamparados, que Ele cuidaria perfeitamente da sua ausência sentida, que veio depois naturalmente com a sua crucificação. E ele escolhe os discípulos e traz essa frase. Depois que ele faz toda a sua escolha, ele deixa o que é a base ou a raiz do verdadeiro cristianismo: proclamai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, conduzi os demônios e não expulsai. É uma palavra que não está de acordo.
Jesus nunca expulsou ninguém de perto dele. Ele amava indistintamente. Lá do outro lado do mar da Galileia, lá em Decápolis, quando ele se aproxima, aqueles obsediados começam a gritar de longe. Jesus ainda não tinha dito nada. Filho de Elohim, que tens contra nós? Como é que Jesus podia ter alguma coisa contra ele? Jesus não tinha falado nada. Bastou a sua luz se aproximar dele, eles já sentiram a força de Jesus e eles foram conduzidos. Nós é que realmente, mesmo orientados a conduzir, muitas vezes a gente sofre, bate, pede misericórdia e o Espírito diz: daqui eu não saio. Você, meu irmão, precisa perdoar. Quem é você para me orientar o perdão? Porque a gente tem que ter moral para isso. Porque conduzir a entidade, a primeira coisa que você tem que ter é moral. Por isso que Jesus fala: conduzir os espíritos, dai de graça o que de graça recebeste. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado. Então esse texto, para mim, muita gente não lê. E é aí que, como professor de Ciência das Religiões, aqui não como espírita, mas como professor de Ciência das Religiões, que eu tenho estudado desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo, sem puxar a brasa, não estou falando como espírita, mas como pesquisador. A religião ou doutrina que mais se aproxima dessa orientação de Jesus ainda é a doutrina espírita. E que isso não sirva de orgulho para nós. Pelo contrário, responsabilidade, estímulo para manter a cristalinidade pura da mensagem de Jesus. Está em nossas mãos. Ainda são ou ainda representa um grupo que se preocupa muito com os outros. Quando eu fui lançar o meu segundo livro, o Evangelho, o Sermão do Monte, um pastor da igreja Betesda de Copacabana veio apresentar a nossa obra, meu amigo de saudosa memória, pastor Neemias Marien. E ele chegou na nossa casa, estávamos preparando a sopa daquele dia, e eu fui mostrar a ele os panelões, e ele sentou na mesa, e entre lágrimas ele recitou Mateus 25, 31 a 46. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, fui preso e me visitaste. E no final ele, entre lágrimas, disse: eu gostaria tanto que os meus irmãos protestantes fizessem 1/10 da caridade que vocês fazem. Eu não estou dizendo isso para dizer que somos os melhores, mas creio que somos os mais sintonizados com a mensagem de Jesus. Isso é importante. Não nos orgulhemos, mas vistamos a camisa. Lembremos desse homem que não tinha interesse de receber nada em troca de nós, e deu a própria vida pela mensagem, pela ratificação de que o seu amor ficasse entre nós. Eu vim para que todos tenham vida, e que todos tenham vidas plenamente. Esse foi o papel de Jesus. Ele falava que o maior verbo que existe é o verbo servir, que é usado pelos seus escolhidos, por Abraão, por Moisés, por Paulo e por Maria de Nazaré. Eis aqui a serva do Senhor. Então é um verbo que Jesus coloca: eu e meu Pai servimos até hoje. O dia tem 12 horas. Ele fala isso após curar o paralítico da piscina de Betesda, ou probática, lá em Jerusalém, porque criticaram que ele tinha feito isso no dia de sábado. Ele diz: o dia tem 12 horas para quem é trabalhador, mas para quem é servidor, o dia tem 24 horas. Eu e meu pai trabalha, e eu trabalho até hoje. Traduzem assim, mas não é meu pai que trabalha e eu trabalho. Meu pai serve e eu sirvo até hoje. O cristão autêntico e verdadeiro não tem horário. Nós espíritas não podemos, ao receber um telefonema às 10 horas da noite, que tem alguém necessitado com processo obsessivo, a gente dizer: olha, meu expediente terminou às 18 horas. Isso é talmúdico.
O Talmud diz assim: você quer servir a Deus, olha que coisa interessante, trabalhe, e depois que terminar o seu expediente de trabalho, vá servir a Deus. Quer dizer, você tem que separar, como diz Jesus, o que é de César e o que é de Deus. Então quem ama, quem vive a serviço de Jesus, não tem horário e também não tem salário, porque a gente nunca ouviu dizer: olha, Jesus não saiu hoje pela Galileia porque o sindicato da Galileia decretou greve e Jesus está no movimento grevista de Nazaré. Nunca ouvi dizer isso. Ele estava sempre à disposição, 24 horas por dia, e nos deixou essa responsabilidade. Então o cristianismo, na verdade, representa a história dele, uma música que a gente executa, mas a partitura está perdida, porque o texto original não se conhece. Jesus falava hebraico e os evangelhos todos foram executados em grego. Daí a nossa dificuldade, e que dá, principalmente a minha, que tenho trabalhado muito em cima disso, para buscar a originalidade daquilo que Jesus disse, porque tem muita gente dizendo aqui que Jesus disse ou fez alguma coisa que ele nunca disse nem nunca fez, lamentavelmente. Então, segundo um professor da Universidade Hebraica de Israel, David Floss, está aqui o nome dele, ele diz que o cristianismo surgiu entre os judeus, foi um dia parte do judaísmo. Se a gente desejar analisar as origens do cristianismo, temos que estudar judaísmo antigo. E como são evidentes a raiz judaica do cristianismo, temos a obrigação de incluir estudos judaicos na pesquisa das origens cristãs. É isso que eu tenho feito, meus irmãos. Eu sou professor de judaísmo e de cristianismo. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Nunca pregou para um brasileiro, lamentavelmente. Seria muito bom, mas ele pregou para galileus, pessoas de Decápolis, de Além Jordão, de Jerusalém. Para nós, naquela época, aqui só tinha os nossos amigos índios, né? A mensagem não ia chegar aqui tão fácil, mas chegou depois, porque Jesus também era um homem que tinha uma psicologia muito forte. Ele não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha mídia, não tinha internet, não tinha o WhatsApp, Facebook, Carabook, Facebook, nada disso tinha. Mas ele precisava de uma forma de difundir a sua mensagem. O que é que ele fazia? Ele fazia um feito, curava um doente, fazia algo diferente, chamava uma mulher e dizia: não conte para ninguém o que você viu. E graças a isso nós estamos com a mensagem aí, né, pessoal? Nada pessoal contra as meninas, vou logo dizendo, viu? Que eu estou casado, minha mulher está aqui, né? E qualquer coisa eu vou dormir na casa do Jolico, do cachorro, né? Então tem que ser suave, mas essa é uma verdade que a gente sabe, né? Vocês vão ver os fatos daqui para frente, né? Que vai aparecer mais comprovação do que eu estou dizendo, né? Então, na verdade, um crescente número de eruditos reconhece que o estudo do Novo Testamento e do cristianismo primitivo, sem um conhecimento íntimo das fontes judaicas, leva a resultados fragmentários ou incorretos. Esse homem tem uma obra chamada Raízes Judaicas do Cristianismo, em 3 volumes. Então ele tem muita coisa, é um judeu oriental e é um pesquisador do cristianismo. Então o que ele fala é muito forte. Basta você entender que quando Jesus diz assim: dentre os filhos de mulher ninguém mais do que João, é porque ele está falando que quem dá a descendência no judaísmo não é o homem, é a mulher. Ele está falando que João é um judeu. Entre os judeus ninguém foi maior do que João. É isso que Jesus quer dizer. Se você não conhece o judaísmo, o meu amigo Gad Azaria, que nós traduzimos o Gênesis juntos, a esposa dele é cearense, ele é judeu, nenhum dos filhos dele é judeu, porque a mulher não é judia. Agora a mulher judia pode casar com um paraense sem medo que o filho é judeu, porque a mulher é quem dá a nacionalidade.
Então são questões que a gente conhecendo fica mais fácil de entender. Após a crucificação de Jesus, surge entre os discípulos uma grande tristeza, né? O ídolo foi embora. E agora? O que vamos fazer? Perdemos o nosso mestre, o nosso líder, e para resolver esse problema, Jesus começa a aparecer para dizer que o corpo dele morreu, mas ele estava vivo. Primeiro que ele aparece, quem é? Maria de Madalena. Lembrando a vocês que Madalena não é um nome, é um local, é uma região chamada Migdal, que foi traduzido como Madalena. E Migdal era uma cidade que tinha uma cidade desenvolvida, com muita pesca, onde havia muito dinheiro, e onde tem dinheiro tem muita prostituição, muita promiscuidade, etc, etc. E as mulheres de Migdal criaram fama de que não eram mulheres direitas. E aí quando se fala em Madalena, parece que só foi uma que era errada. Todas as mulheres da cidade ganharam essa fama. Então não existiu só uma Madalena, com certeza muitas mulheres dali procuraram Jesus, que ficava pertinho, em Cafarnaum. Aqui nós vemos a estrada de Emaús, quando Cleófas e Tadeu vão caminhando e Jesus se aproxima, e eles estão numa depressão, numa tristeza imensa, e nem olham para Jesus e dizem assim: você com certeza não passou em Jerusalém, você não soube o que aconteceu? Crucificaram o nosso mestre. Eles estavam realmente tristes. Jesus vem jantar com eles e já começa a confortá-los. E aí vem uma pergunta: quem seria o sucessor de Jesus? Que nós temos hierarquicamente, teologicamente. Eu queria fazer só um parênteses para dizer a vocês que o verdadeiro cristianismo vigorou entre o período que vai da ressurreição de Jesus, crucificação e ressurreição, até o concílio de Nicéia. Até o começo do século IV, o primeiro, segundo, terceiro século foram séculos de cristianismo autêntico. Porém, a partir do concílio de Nicéia, quando entra a política romana com Constantino, o cristianismo com seus concílios e as suas alterações mudaram, perdeu-se realmente a cristalinidade do nosso cristianismo. Porque há uma pergunta aqui: quem foi, Pedro ou Tiago? Que Tiago era esse? Fala-se de Tiago maior, Tiago menor, mas tinha um terceiro Tiago, Tiago, irmão de Jesus. E Jesus tinha irmãos? Tinha. Leia Marcos 6. Quando ele chega, Jesus está pregando, chega as pessoas dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, naquele famoso episódio. E com a pregação de Jesus, as pessoas dizem: mas quem é essa pessoa? Esse homem é tão sabido, não é ele o filho do carpinteiro de José, irmão de Tiago, Simão, Judas Tiago, Simão, Judas e José? E não são suas irmãs? Não fala o nome, mas ele tinha no mínimo 2 irmãs, porque está no plural no Evangelho de Marcos capítulo 6. Então Jesus tinha irmãos. E o sucessor dele, como muita gente pensa que foi Pedro, oficialmente foi Tiago, quem representou a igreja, a comunidade, porque não é igreja. A palavra hebraica kahal é comunidade. Nós aqui somos uma comunidade. Existe um salmo que diz assim: Rinei matov umanai shevet achim gam yachad, que significa: como é bom e agradável irmãos sentados juntos e unidos. Isso constitui uma comunidade, porque nós poderíamos estar aqui sentados e a metade está virado para lá, outros falando do jogo do Remo que vai ter hoje, não é? E não está concentrado no mesmo objetivo. Não seríamos uma comunidade. A comunidade é quando há exatamente essa harmonia, essa união. Ficou entendido isso aí? Então quando vocês lerem lá 7 igrejas do Apocalipse, nunca houve 7 comunidades do Apocalipse. Depois de Constantino
Ele foi construindo igrejas com Helena, sua mãe, onde aconteceu alguma coisa, mas o termo correto é comunidade. E no caso, quem dirigiu as comunidades, a primeira e maior em Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus, por 30 anos. E Tiago defendia um cristianismo judaico. Ele dizia: seguir Jesus sem esquecer Moisés. Então era a filosofia de Jesus e da família, porque o livro de Atos diz: toda a comunidade primitiva era assídua ao pão e à oração, dividiam tudo que tem. O Jesus e seus irmãos, sua mãe Maria e os seus irmãos seguiram a comunidade, se uniram a eles e tinham todos o mesmo objetivo. E quem dirigia era Tiago. Na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala que Tiago foi uma das colunas da igreja em Jerusalém. Pedro foi para Antioquia e lá ele começou com Paulo, com Barnabé, uma nova comunidade na Ásia Menor, que foi a comunidade de Paulo. E depois vem a de João, que inclui a Ásia Menor e Grécia. Como a de Paulo também tem essa mesma abrangência. Paulo, Tiago, irmão do Senhor. Tem um evangelho considerado apócrifo de Tomé ou Tomás, que lá no versículo 14, os discípulos chegam e perguntam: mestre, quando não estiveres mais entre nós, a quem seguiremos? E Jesus responde: quando eu não estiver mais aqui, ide a Tiago, o justo, para quem os céus e a terra foi criado. Então o verdadeiro sucessor de Jesus foi o seu irmão Tiago. Pedro obedecia a Tiago. Pode ver que muitas vezes ele dizia: conte a Tiago o que aconteceu. Está lá no livro de Atos, que é um livro repleto de fenômenos mediúnicos. Nós espíritas não conhecemos suficientemente a importância desse livro. Por isso que, como se trata de um cristianismo implantado naqueles primeiros sucessores de Jesus, que foram os considerados também de era apostólica. Por que era apostólica? Porque a era daqueles enviados de Jesus. Porque a gente confunde muito discípulo com apóstolo, não é isso? O discípulo é o que aprende com o mestre. Foram aqueles 12 escolhidos por Jesus, foram discípulos. E o apóstolo é aquele que foi enviado para a missão. E aí a gente pode ver que há uma nítida separação. Judas não foi apóstolo, porque não teve tempo. A missão dele foi só entregar Jesus. Depois o remorso o tira na vida física. Mas os outros continuaram. Eis que vos envio como ovelha entre lobos. O verbo hebraico sholear é enviar, que tem um milagre ou um feito de Jesus narrado na piscina de Siloé. Se lembra? Iracema, Dona Cléia esteve lá. Que Jesus curou um cego. Chega um cego de nascença, aquela famosa pergunta: ele, os seus pais que erraram, etc. E Jesus põe saliva com lodo, mistura e põe nos olhos dele: vai te lavar. E como ele disse vai, ele enviou. Sholéa. Então por isso que piscina do enviado, ou piscina de Siloé. Então todos os apóstolos foram enviados. Paulo não foi discípulo de Jesus, foi escolhido depois. Como ele não foi discípulo, é conhecido como o apóstolo Paulo. Está claro isso aí didaticamente? E nós o que somos? Não fiquem tristes, eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos nós somos enviados, porque fomos convocados pelo Espírito da Verdade, através da revelação kardeciana, para sermos enviados de Jesus. Então, somos apóstolos. Nós somos frutos daquela escolha do Pentecostes. Porque quando Jesus
começa a aparecer. Depois de 40 dias, ele aparece a última vez, é visto alçando o voo aos céus, e depois ele volta na festa do Shavuot, em hebraico. Shavua é semana, e na festa 7 semanas depois da Páscoa, 49 dias, é uma festa judaica chamada festa do Shavuot. E ele volta, e os gregos chamaram essa festa de Pentecostes. 50 dias, mas são na verdade 49 dias no judaísmo. Não importa, 40 ou 50, muito bem. Ocorreu um fenômeno maravilhoso nessa festa, que já tinha acontecido lá no livro do Números, e que já tinha acontecido lá, prometido por Joel no capítulo 3 do seu livro, lá uns 700 anos antes de Jesus. Eu ouvi uma voz que me dizia: depois disto derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciões terão sonhos, e eu derramarei também do meu espírito sobre os trabalhadores, sobre os servos. Ovedim em hebraico. Então, houve uma promessa lá para Joel, e agora chega em Atos 2. Estão reunidos aonde Jesus lavou os pés, fez a ceia, prometeu o Consolador, e uma luz, segundo ele, um vento, um barulho, houve um efeito físico, e uma luz em forma de fogo, dizem ele, porque eles não conheciam a luz fluorescente, conheciam o fogo, em forma de língua de fogo, desceu sobre todos eles. Portanto, o Espírito de Jesus volta agora para despertá-los. E a partir daí a mudança foi total, porque aquele Pedro que tinha negado, aqueles que tinham fugido, se reuniram e começaram a pregar o Jesus vivo como o Cristo de Deus. Um detalhe: todos eles deram a própria vida por Jesus. Seguir Jesus, meus irmãos, não é privilégio. Lembre-se do nosso querido Chico, como ele tinha dificuldades físicas, quase cego, infartado, com hérnia. E as pessoas perguntavam a ele, aqui é um testemunho maravilhoso. Eu vi um repórter perguntar: Chico, que pena, o senhor está tão doente, não é? O que é que o senhor tem de mensagem para dizer para os seus irmãos seguidores da doutrina? A resposta dele foi: digam aos meus irmãos que eu estou muito bem. Quem não vai lá essas coisas é o meu corpo, mas o meu espírito está ótimo. Olha que coisa interessante. Ele fez um discurso no Abacateiro, que ele dizia assim: eu tenho um amigo que já foi mais amigo do que é hoje, porque hoje eu quero vir trabalhar, ele quer ficar numa cadeira de balanço. Eu quero vir para o centro, ele quer ficar na cama. Eu quero levantar cedo, ele fica puxando minha perna para eu não me levantar. Aí chega uma hora que eu digo: olha, querido, se você vai, não vai, problema seu. Eu vou assim mesmo, com você ou sem você. E aí ele se levanta e vem comigo, que esse amigo é meu corpo. A gente tem que entender que quem trabalha, quem serve a Jesus, tem que estar sempre pronto. Dificuldades existirão. Um homem como Saulo de Tarso, fariseu, ortodoxo, doutor da lei, orgulhoso por ser discípulo de Gamaliel, neto de Hilel, né? Aquele homem enraivecido pelos seguidores de Jesus, ele vai a Damasco para prender, matar todos aqueles que dissessem que Jesus era o Cristo, depois de ter apedrejado o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. E aquele homem, ao cair do cavalo, ele escuta a voz: Saul, que Saul era o nome do primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, da qual Paulo era oriundo. Daí o seu nome, seus pais deram o nome da tribo a que ele pertencia, o primeiro rei de Israel, Saul. E ele parar, refletir: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E a pergunta de Saulo é fantástica. Ali o homem racional funcionou mais uma vez. Senhor, o que queres que eu faça? E eu fico perguntando, nós oramos todos os dias. Quantas vezes nas nossas orações a gente pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Muita gente só se lembra de Jesus na hora da dor, não é? Na hora da viagem. Muitas vezes, professor, eu vou viajar quarta-feira, faço uma oração aí, peço um irmãozinho para me acompanhar. Meu filho, os discípulos não são guarda-costas, não. Você que vigie e ore, é o que Jesus orienta. Não podemos depender, achar que somos tão dependentes que os espíritos têm que nos carregar nos braços. Não. Saulo, a partir daí, meus irmãos, deu a própria vida por Jesus. Nunca reclamou, foi apedrejado, apanhou, sofreu horrores, dormiu em cavernas, foi mordido por escorpião, por vibra, naufragou. Tudo que possa acontecer com alguém, aconteceu com Saulo de Tarso. E ele nunca abriu a boca para dizer assim: eu não vou mais fazer nada por esse homem não, que só me acontece coisa ruim. Pelo contrário, ele erguia o queixo e dizia assim: já não sou eu que vos fala, mas Jesus que fala por mim. Ele estava totalmente envolvido com essa energia de Jesus. E por que não permitimos nós que essa energia nos envolva, nos invada? O planeta precisa de nós. Nós precisamos restaurar essa mensagem cristalina desses heróis apóstolos que deram todos a própria vida por ele. Temos aí o testemunho de homens que fizeram história. Nós caminhamos pela Turquia já 4 vezes, de Istambul a Antioquia, de Antioquia a Istambul, de Istambul a Atenas, a Coríntios, aquela região da Grécia aonde Paulo passou com a sua sabedoria, com a sua inteligência, porque quando Jesus escolheu Paulo, meus irmãos, não foi por acaso. Saulo era judeu, conhecedor da Torá. Então o que ele precisava para que ele tivesse argumento para conversar com os judeus. Mas ele, pela expulsão que ele mesmo começou, não teve lugar em Jerusalém, foi pregar na Ásia Menor. E na Ásia Menor, onde vivia naquela época o Império Bizantino, Bizâncio, Constantinopla, todos dominados, aquela região todinha, por Roma. Como Paulo ia trabalhar ali se ele não fosse cidadão romano? E quantas vezes ele não se livrou? Quantas vezes ele não foi poupado por ser cidadão romano? Em Éfeso, em Atenas, cidade da apologia dos filósofos gregos. E nós chegamos em Atenas e sentimos o que Paulo sentiu com aquela ágora, onde está as estátuas aos ídolos daquela época, os deuses gregos. E esse homem chegar ali e levar uma mensagem, falar para os estoicistas e epicuristas sobre o Messias. E muitos sorriram na cara dele. Só que Paulo era crânio. O cara era excelente observador. Jesus estava com ele. Quando ele chega, que ele começa a ver os ídolos da praça, ele vê um Deus a isso, Deus aquilo, Deus tal, Deus que de todos os lados. E lá no final tinha uma estátua, o Deus desconhecido. Ele disse: é por aqui que eu vou trabalhar. Aí chega no Areópago e diz assim: eu trago para vocês o Deus desconhecido de Atenas. Ele se chama Jesus o Cristo.
é muita inteligência. E ele tinha esse senso de observação que a gente precisa ter. Mas lamentavelmente a mensagem dele também não foi nem está sendo assimilada como deveria. Porque quando Tiago é morto no ano 62, em 70 Jerusalém é destruída, acabou o cristianismo de Tiago e da família de Jesus, aquele judaico cristão que é esse que nós estamos buscando. E o cristianismo de Paulo prevaleceu, só que o cristianismo de Paulo sofreu uma influência muito grande da política, porque Paulo vai a Roma, a gente pensava que Roma ia se cristianizar, mas foi o cristianismo que se romanizou. Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nós temos hoje, fruto dos concílios, um cristianismo que lamentavelmente foi esquecido. E a responsabilidade como espíritas, com a mensagem do Espírito da Verdade, de que a doutrina trazida pelo Consolador tenta ressuscitar ou reviver o cristianismo de Jesus, a nossa responsabilidade é muito grande. O Espiritismo tem já, graças a Deus, muita força pela sua moral, pelas caridades que praticam, porque os nossos irmãos que defendem a salvação pela fé e pela graça não sabem que fé em hebraico se diz emuná, e emuná é exercício do bem, portanto prática do bem é a própria fé, exercício do bem em favor do que nos cerca. E graça vem do hebraico ren, que significa regeneração. Então você tem que praticar o bem e se regenerar, mudar, ser diferente, se você quiser encontrar Jesus. Foi isso que Paulo quis dizer e que Tiago também diz, irmão de Jesus, na sua carta: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta. Então nós temos aí o fecho que estão nas epístolas aos Efésios de Paulo e o texto de Tiago. E temos o Espírito da Verdade trazendo, através de Kardec, o nosso princípio: fora da caridade não há salvação. Caridade é outra coisa não muito entendida por nós, mas que estava em todo o princípio do cristianismo primitivo. Como é que eles eram? Em comunidades, faziam a oração em conjunto, dividiam e distribuíam com os pobres os gêneros que eles tinham. Por isso que escolheram os diáconos, porque eles precisavam pregar o evangelho e eles não poderiam fazer esse trabalho, porque eles se entregavam à pregação da mensagem. Obrigado, meu filho, de Jesus. Por isso que surgiram os diáconos. Mas eles estavam ali servindo, distribuindo a mesa, fazendo distribuição e tudo. Então, fazendo exatamente o que está no Evangelho de Mateus. Então não podemos acreditar que a fé simplesmente cega, ou a fé sem as obras seja suficiente. Então, por isso que a doutrina fala reforma interior, mortalidade da alma, fora da caridade. Porque Paulo era judeu, volta a história que falava, e o judeu sabe que caridade não é o que a gente pensa que é. Porque a palavra tzedaká em hebraico vem de tzedek, tzedek é justiça. Para o judeu fazer caridade, como Jesus cita lá, seguindo o Talmud: não dê as costas o que te pede, não negue o que te pede emprestado, dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Isso é bíblico e é judaico, porque o judeu ele dá esmola, e eu presenciei isso em Jerusalém. Ele dá esmola, o pedinte judeu, ele vem todo pronto, ele põe cachecol, bengala nova, sapato novo, roupa nova, vai buscar um direito que ele tem. A gente vê no muro os homens orando e eles batendo. Imagina, a gente está orando, um cara catucando atrás dele. Rapaz, deixa eu orar. Não, o pedinte sabe que ele tem direito de receber, porque ele não tem. Então o judeu dá a esmola e diz assim: Todá Rabá, muito obrigado. E eu junto perguntei: ô gente, a gente aqui, né? O cara já vem com a roupa rasgada, o desodorante vencido,
trazendo aquele aspecto de sofredor, para sentimentalizar a gente pela miséria. Aí a gente dá e fica esperando que o cara diga: Deus lhe abençoe, isso é tão bonzinho. Não é assim o nosso sistema. E lá não, ele deu e agradeceu. Eu digo: gente, tu dá e tu que agradece. Ele disse: é porque dar esmola é um mandamento da Torá, e eu só posso realizar se ele existir. Então ele está me permitindo que eu realize um mandamento diante de Deus. Aí eu disse: que bela caridade. Ele disse: não é caridade, é justiça, porque Deus dá indistintamente para todo mundo. Jesus diz no Sermão do Monte: sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial, que faz o sol brilhar sobre os bons e os ruins, e a chuva cair sobre justos e injustos. Então Deus é justiça. Então ele diz: Deus dá indistintamente para todos. Se eu tenho e ele não tem, está havendo uma injustiça. Catacumbas, e ali dentro ficavam os mortos, e a catacumba de São Sebastião, que é uma catacumba cristã, onde Paulo e Pedro pregavam lá dentro. Ela tem, meus irmãos, 36 quilômetros debaixo do chão. São 12 quilômetros cada nível. E lá dentro a gente entra em fila indiana. É avisado logo: quem sofreu de claustrofobia não entra. A gente entra, não pode fotografar, não pode filmar. Mas toda vez que não pode, dá uma agonia na gente, não é? Já notaram? Eu não sou Paulo não, mas para algumas coisas eu sou Kengo. Então éramos 32. E a nossa guia era aquela pessoa assim, que eu podia dizer, minha alegria, era mais baixa do que eu. Então ela ia na frente, e eu fui o 16º depois dela. E do 16º aí eu filmei o que eu queria, fotografei o que eu queria. Aqui no livro tem algumas fotos, não sei se ela vai ver, mas já está aqui, não tem mais jeito, né? Porque eu não fui lá para brincar, fui lá para pesquisar, né? Mas o ambiente ainda hoje mexe muito conosco. Tem um local lá que a gente se reúne, faz uma prece, e o que a gente pode ver ali é impressionante. Ainda se tem as energias daquela época. Mãos dadas, fizemos uma oração com o grupo, num espaço que tem, onde tem um quadro que tem um peixe e o pão, que é o verdadeiro símbolo do cristianismo. A cruz foi um símbolo criado por Constantino, não é o símbolo do cristianismo. Daí porque temos que pensar no pão da vida e no peixe do convite de Jesus. Oramos, nos emocionamos bastante e saímos refletindo sobre a perseverança daqueles homens que, feito ratos, serviam a Jesus nos subsolos, confundidos muitas vezes com idólatras, porque isso foi ajudado nessa época, porque o romano fazia festa de aniversário quando morria um ente querido, e ele achava que os cristãos estavam ali fazendo a mesma coisa. Então, de certa forma, foi uma forma do cristianismo sobreviver. Eu aconselho quem quiser ver isso mais de perto, assista o filme Covardes, que é um filme que mostra para vocês como foi o incêndio de Roma por Nero e a perseguição que os cristãos sofreram. Dali nós vamos para Capadócia, encontramos debaixo do solo cidades inteiras onde viviam os cristãos. 10 metros, 15 metros debaixo do sol. Você vai descendo, quanto mais você desce, mais frio fica. Eu não tenho claustrofobia, mas eu também senti umas coisas lá que não foi muito. Mas é um lugar que mostra a perseverança desse povo. Então nós tivemos gruta em Antioquia, catacumbas em Roma e cidade subterrânea na Capadócia, na Turquia. E toda essa história desse cristianismo, ela foi muito vivida por Filipe, que morreu em Herápolis, crucificado com a sua família, servindo Jesus. Em toda aquela região da Antioquia, ela tem uma marca muito forte do apostolado de Paulo, de Maria e de João. João, com seu amor pela recomendação que Jesus fez a ele na cruz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ele cuidou de Maria até o fim. Levou Maria para Éfeso, depois
de Éfeso ele levou para uma montanha, que é a montanha de Bilbul, em turco significa montanha do Ruxinol, e ainda hoje o Ruxinol canta lá. E ali Maria viveu sua vida inteira trabalhando e servindo aos doentes. E João saía, fundava a comunidade de Esmirna e voltava. Saía, voltava, fundava a comunidade de Sardes e voltava. Laodiceia e voltava. Filadélfia e voltava. Se vocês olharem o mapa da Ásia Menor, todas as 7 comunidades de João são em torno de Éfeso. Porque Maria estava ali. Ele não podia deixar. Paulo em Éfeso viveu os seus últimos, na sua terceira viagem, ficou 3 anos em Éfeso, pregando. Tinha uma loja lá na Ágora, porque a Ágora todo mundo traduz como praça, mas não era uma praça. A Ágora era como se fosse um quadrado, como está aqui. Cada lado desse quadrado tinha lojas para quem podia, tinha condições financeiras. No meio ficava a turma da geral. Um menino que vendia chiclete, chocolate, biscoito wafer, embaré, né? Vendia frutas. Eu não sei se tinha açaí, mas vendiam tudo. E era como se fosse a Ágora, um local onde todas as pessoas da cidade se encontravam. Então era o ambiente ideal para se divulgar o cristianismo. Então Paulo ficava ali. Paulo ficava ali fazendo o seu proselitismo. E Paulo tinha um poder de persuasão tremendo, muita força. Ele foi conversar com um cônsul romano, falando de Jesus, e o homem veio atrapalhar. Não siga ele não, esse camarada está com conversa mole. Aí Paulo disse: você quer atrapalhar a mensagem de Jesus? Pois a partir de agora eu ordeno, fica cego. E o cara ficou na hora. E o cônsul no instante aceitou Jesus. Eu não sei porquê, mas na hora ele aceitou. Obrigado, meu filho. Era o poder da força e da persuasão. Paulo teve uma loja em Éfeso que diz que ele não vendia nada, era só o ponto. Para ali ele difundir a mensagem de Jesus. Ficou 3 anos. E quando ele chegou na Anatólia, ou Ásia Menor, a Anatólia é dirigida por deusas mães. A mais antiga, deusa mãe da Anatólia, é uma estátua de terracota com o ventre bem desenvolvido, simbolizando a mãe gestante, os seios prominentes, feito em terracota. É a deusa mãe da Anatólia, ou Ásia Menor. E depois vieram os gregos com Artemisa, que é na época que Paulo está lá. Só que Artemisa dava muito dinheiro aos ourives da cidade, que produziam estátuas, joias em homenagem a Artemisa. Paulo começou a dizer Deus não está em estátua, nem em bijuteria, nem em ídolo nenhum. Jesus é único. E essas bijuterias, essas joias são todas ídolos falsos. Imagina. E ele persuadiu tanto o povo que o pessoal deixou de comprar. Imagina, causou um problema sério, porque o chefe dos ourives, Demétrios, fez um movimento para apedrejar e matar Paulo. E foi um movimento muito sério. Chegaram na Ágora, o governador da cidade romano foi lá e prendeu Paulo, porque ele, qual era o resultado, qual era a satisfação que ele ia dar a Roma? Que um cidadão romano tinha sido morto em Éfeso. Daí porque Jesus escolheu Paulo como cidadão romano, porque em várias ocasiões ele se libertou e se livrou por ser romano, e a mensagem continuou até o ponto em que ele quis. E daí Paulo, depois desse episódio, deixou Éfeso, foi para Jerusalém, foi para Cesareia, pegou um barco e foi viver em Roma até os seus últimos dias. Mas ele era tão forte que na prisão dele passava, na Mamertino, na Via Ápia, ele conquistava os carcereiros. Até tem lá na Via Hóstia, tem uma imagem na parede, Paulo se abraçando com Pedro na hora que ambos foram ser sacrificados. Porque Pedro, que era
não era importante, não era romano, foi crucificado. E ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi, como era cidadão romano, teve o privilégio de ser decapitado. E o carcereiro, quando chega, diz assim: me perdoe, eu não sei como terei que fazer isso. E Paulo disse: meu filho, cumpra o seu dever. Jesus me espera. Igualmente a Inácio de Antioquia, que disse: eu quero ser o trigo moído entre os leões para encontrar-me com o Cristo, com Jesus. E nós temos exemplos e mais exemplos dessa natureza que enobrecem aqueles que seguem Jesus. Esses homens foram fantásticos. Mas eu queria falar um pouquinho de uma mulher chamada Miriam de Nazaré, escolhida por Jesus, por Deus, para ser a mãe de Jesus. João leva Maria para Éfeso e ela fica lá nas suas atividades, atendendo pobres, doentes, aleijados, coxos, famintos, incansavelmente, lá na montanha, anonimamente, protegida por João, mas as filas dos necessitados eram imensas. Nós chegamos em Éfeso em 2013, com um grupo, inclusive tinha uma companheira de Natal, a Marlene, a baixinha, professora aqui, não sei se ela está presente. E nós saímos, a nossa guia turca, ela sai muito cedo, porque a gente chegar naquele ambiente logo cedo é maravilhoso, porque não tem ninguém, nós somos os primeiros. E a história da casa de Maria em Éfeso é curiosa, porque ela foi descoberta por uma freira alemã. Lá na Alemanha, ela conseguiu, como médium de efeito físico, inclusive com estigmas nas mãos, ela conseguiu descrever com precisão o local aonde Maria viveu, aonde desencarnou, aonde fez todo o seu trabalho, identificando na montanha de Bibu. Se fosse uma médium espírita, imagina se alguém ia dar atenção. Mas uma freira, Ana Catarina Emmerich, alemã, que descreveu com precisão e enviou o bispo de Esmirna, e o bispo não acreditou, mesmo como bispo, vindo de uma freira, ele não acreditou. Mas ela descrevia: a casa fica numa montanha, lá de frente para o mar Egeu, tem uma fonte mais abaixo, que identifica, ali está a casa da Virgem. Eu vejo. E hoje, quando você chega lá, a primeira coisa que você encontra na entrada é a fotografia dessa freira, um memorial a ela. Porque o bispo não acreditou, mas um padre da região reuniu um grupo e foi à montanha. Caminharam bastante, muito quente, o sol, depois de 11 meses, acabou a água, eles encontraram os trabalhadores e perguntaram: onde é que vocês poderiam nos dar um pouco d'água? Ele disse: aqui não temos água suficiente para vocês, mas aqui na frente, no meio do mato, tem uma fonte. Eles encontraram a fonte, encontraram os vestígios da casa de Maria. E nós já fomos lá várias vezes, mas é uma experiência assim ímpar. Saímos às 6 da manhã, 6h30, logo cedinho do hotel de Esmirna, fica a uns 80 quilômetros. E eu já senti que sempre que a gente viaja, a gente faz a nossa prece matinal, faz a prece aonde chega que é preciso, e à noite fazemos o evangelho. E falamos do que descobre, do que não descobre. E quando nós saímos, que eu comecei a fazer o evangelho, o sol nascia maravilhoso, aquele sol belíssimo em Esmirna, e eu comecei a sentir uma energia já muito forte. E eu vi um amigo espiritual dizer: preparem-se. E começamos, eu pedi a Paulinha que cantasse Nossa Senhora de Roberto Carlos, e começamos já a nos sentir envolvidos naquele clima maravilhoso, daquela energia. E fomos caminhando, cada um que lesse alguma coisa, que cantasse alguma coisa, mas era sempre em torno de Maria, daquela vibração maravilhosa. Parecia que ela estava
nos esperando. A nossa querida Marlene recitou a poesia de Ornélio, do Amaral Ornélio, de Chico Xavier, sobre Maria. E ela recitava e as lágrimas desciam pela face. Eu não me esqueço desse quadro nunca. A emoção de Marlene parece que envolveu a todos. Chegamos lá, tinha ninguém. Chegamos, um frade veio nos receber, Frei Ezio, italiano. Olhou para mim: você é padre? Eu não sei porquê, não saiu ainda a marca. Eu digo: não, quase. E ele começou a falar no italiano, paralelo italiano. Eu digo: dou minhas cacetadas, vai falando que eu vou. E fomos nos comunicando ali, parece que a espiritualidade ajuda. E eu jogava um espanhol misturado com italiano, que eu não sabia o que era, e ele também entendia. E entramos na igreja, na casa de Maria, fizemos aquela prece particular. A Paulinha cantou Ave Maria de Gounod, belíssima, tão quanto o nosso irmão cantou aqui hoje. E a gente já saiu, já ficou num clima assim fantástico, uma emoção incontida. Quando nós saímos, o frade está esperando. O vizinho tem um portão com a placa dizendo assim, em turco: proibida a entrada de não convidados, estranhos, turistas. Ninguém podia entrar ali, é um ambiente privativo. E o frade chega para mim e diz: vem cá, traga o seu grupo. Abriu aquele portão e nos coloca dentro de uma capela, uma igrejinha. Isso aqui, esse pessoal daqui era mais ou menos desse tamanho a igreja. A igreja reservada aos papas que vão visitar a casa de Maria na Turquia. Eu fiquei emocionado quando eu vi, porque ali tem a cama do papa, tem o banheiro. Eu fotografei tudo para ninguém dizer que eu não fui lá, né? Esse rapaz está mentindo, está obsediado. Eu trago tudo registrado. Aí um parênteses, a minha sogra, ou minha mãe espiritual, era filha de Maria. E ela, antes de ser espírita, ela que engomava as toalhas da igreja. Ela tinha uma fita de filha de Maria. Então ela era tão ligada a Maria que ela desencarnou espírita, fundou a casa que eu dirijo hoje, o Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano. Mas ela nunca deixou de rezar o mês de Maria, mês de maio, ela fazia questão. E quando eu entrei no ambiente, eu me lembrei muito dela. Eu não sei, provavelmente ela deveria estar por aí. Eu disse: Frei Ezio, o senhor poderia nos dar uma bênção? Aí ele disse: pois não. Foi lá, colocou a estola, abriu o sacrário. E eu fui seminarista, né? Ajudei muito no seminário. Toda quinta-feira a gente tem a bênção do Santíssimo, aquela coisa assim muito ligada, né? Em latim, tanto ergo, o sacramento, veneremos, xeruí, era... E ele chegou e disse: venha, me chamou para ajudá-lo, porque o Santíssimo só abre e fecha com 2. Aí ele me chamou e disse: sim, senhor, agora eu vou me lembrar dos velhos tempos que não voltam mais. Mas foi. Ele abriu o sacrário, tirou o ostensório, com aquela hóstia grande, e começou a orar. Aí olhou para mim e disse assim: cante alguma coisa. Ora, quando a gente fazia a bênção do Santíssimo lá no seminário, nós cantávamos o hino que é conhecido na igreja como o hino Divino Espírito Santo. Eu comecei baixinho, acanhados, aí comecei: a nós descer divina luz. Quando eu comecei a cantar, o grupo continuou, e daqui a pouco estava todo mundo envolvido numa energia fantástica, todo mundo emocionado. Terminado, ele dá a bênção a todo mundo, fechamos juntos o sacrário. Ele disse: alguém quer banho? Banho em italiano é banheiro. Aí fomos ao banheiro do Papa. Já teve ali Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI e Francisco. Todo mundo já teve. E eu. Né? E fizemos uma fotografia. Eu, minha esposa, um casal do Rio de Janeiro com a bandeira do Brasil, e o Frei Ezio, meu colega, da minha altura, minha alegria. E quando eu estou tirando a fotografia, gente, aí sabe aquele estalo que vem assim? Eu olhei para a montanha, estava na montanha. Eu olhei e vi lá no horizonte o mar Egeu. Aí me vem
na mente o capítulo 30 do Boa Nova, onde Humberto de Campos narra através da magnífica pena de Chico Xavier que a casa de Maria, dela se avistava o mar Egeu. Aí eu fiquei ali parado, como se estivesse anestesiado, observando à distância a maravilha daquele quadro que o senhor tinha ouvido falar por Humberto de Campos. E ali eu fiquei e me lembrei que Humberto de Campos narra que Maria acabara de atender aquele dia doentes, aleijados, famintos, tinha dado cesta a um, refeições a outro, e Humberto de Campos diz: as estrelas começavam a salpicar os céus do mar Egeu. E Maria refletia: meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor desses peregrinos que nos procura. Ajudai-me a continuar essa tarefa em teu nome, Deus. Quando ela está nessa reflexão, uma voz, mais um peregrino chega. Aí diz assim: mulher, eu cheguei. Ela escuta aquela voz: seja bem-vindo. Mas aí, como mãe, ela começa a refletir: eu conheço essa voz. Essa voz não me é estranha, essa voz é familiar. E o peregrino circula Maria, oferece das duas mãos, e ela enxerga as marcas dos cravos. Ajoelha-se, pega aquelas mãos e diz: meu filho, é você? O que fizeram com você? Ajoelha-se, beija dos pés, vê a marca dos cravos, olha para o alto, vê o peito, a marca da lança do soldado romano, e ele diz: sou eu, minha mãe, sou eu vim lhe buscar, eu vim conduzi-la para o reino das bem-aventuranças, reservado àqueles que fizeram vontade do meu Pai. Tu és bem-vinda. Envolve Maria nos seus braços e a conduz para o reino das bem-aventuranças. No dia seguinte, um mensageiro vai a Éfeso e a comunica a João que Maria falecera. Ele leva o corpo, coloca numa gruta, fecha com galhos de mato e lá fica. Quando eu saí dali, eu estava realmente emocionado. Entrei no ônibus e fiquei observando. O ônibus descia a montanha de Bilbao e o rouxinol começou a cantar. Parecia que eu estava recebendo o aviso de que éramos bem-vindos à montanha de Maria. Lá de cima eu pude ver as ruínas de Éfeso de um lado e a nova cidade de Selçuk do outro. E guardamos essas lembranças nos nossos corações com muitas marcas profundas por onde eu tenho passado. Nós temos, eu particularmente tenho uma busca incansável por Maria, por Jesus, por esses dois grandes espíritos, poderíamos dizer os maiores, que pisaram o nosso planeta, numa missão dignificante, sempre de servir. Nós espíritas com mais propriedade sintonizamos com tudo isso pelo respeito que temos aos espíritos iluminados que nos têm trazido tantas concitações de amor, de misericórdia e de servidão. Não me canso de viajar, de chamar as pessoas para o encontro de Jesus. Eu agradeço todos os instantes a esposa que Ele me deu, os filhos que Ele me deu e a oportunidade que Ele me deu desde que tive em Cafarnaum, dia 25 de setembro de 2000, onde eu recebi a revelação de que eu estou atrasado há quase 2000 anos. Mas um espírito amigo me falava: nunca é tarde para recomeçar. Imbuídos e fortificados nessa informação,
o que eu posso dizer a vocês é que alegremo-nos. Jesus nos espera. Muita paz a todos. E agora, chegamos ao momento decisivo. Você entendeu que não é apenas teoria, e afirmar que o Espiritismo se aproxima do cristianismo primitivo traz uma responsabilidade. Você entendeu que amor ao próximo, serviço desinteressado, reforma íntima são mais do que belas frases, são o caminho. Então agora te convido, qual ação você vai tomar? Em que tarefa vai se engajar para vivenciar aquilo que Jesus viveu e que os primeiros cristãos praticaram? Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja buscando sentido, deixe nos comentários o que ficou no teu coração. Se inscreva e siga conosco nessa jornada de reencontro com a essência. Que a paz seja tua companheira e que o amor, o verdadeiro amor, guie teus passos. Que assim seja.